Se estiverem conseguindo me ouvir, podem dar um oizinho aqui. Boa tarde, meu nome é Valesca Lucena, sou médica de família e comunidade, trabalho aqui na Núcleo de Telesaúde do Espírito Santo, no CAN. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu ouço, agora não sei se... Tem a Rosineide aqui online. Vou perguntar para ela. Uhum. Isso aqui. Minha tela está sendo compartilhada. Sim. Ah, ótimo. Ótimo. Ok. Vamos dar início agora à nossa apresentação de hoje. Nós vamos apresentar a nossa palestrante de hoje, que é a Anelise Nunes, que é psicóloga do CAPS AD de Vitória. E a apresentação de hoje tem como título Abordagem a dependentes químicos em tratamento no CAPS AD. Eu quero agradecer desde já a presença da Anelise e dizer que nós somos muito honrados de tê-la aqui como nossa palestrante hoje. Lembrando, essa web será gravada e ela poderá ser acessada depois no site do Telesaúde. Se vocês tiverem dúvidas, as perguntas podem ser enviadas pelo chat e aí ao final da palestra, sugestões também podem ser enviadas. Ao final da palestra, a nossa palestrante vai estar respondendo. Outro canal também de comunicação com o Telesaúde Espírito Santo são as teleconsultorias, que podem ser também acessadas no nosso site. Então, vou passar agora para a nossa palestrante, que vai dar início à nossa palestra. Ok. Tá dando para ouvir? Eu gostaria de agradecer a toda a equipe aqui do Telesaúde, né, do Hospital Universitário, ao convite da Secretaria de Estado da Saúde, da equipe de saúde mental, em nome da equipe do CAPS AD de Vitória. E aqui vamos estar colocando hoje algumas considerações, a experiência um pouco do CAPS Álcool e Drogas da Prefeitura Municipal de Vitória. É um serviço bastante antigo, do início da década de 90, então ele tem toda uma história, né, de construção desse serviço, da sua prática, da sua atuação com a dependência química na cidade de Vitória. Esse primeiro slide, eu trago o nome do serviço, né? O nome do serviço está como Centro de Prevenção e Tratamento de Toxicômanos. Esse serviço é um serviço do início da década de 90, a gente não tinha ainda a política do Ministério da Saúde, a política municipal também, do trato com álcool e outras drogas, né? Então, ele segue o modelo do Centro de Tratamento de Toxicômanos Mineiro. Então, ele tem ainda esse nome. Atualmente, ele já está sendo colocado como... tem todo um funcionamento e toda uma organização administrativa, etc., como CAPS Álcool e Drogas. Né? Então, é um CAPS Álcool e Drogas 3. Tá? Mas essa é a nossa fachada. Ele fica na Ilha de Santa Maria, tá? Atende toda a cidade de Vitória. Né? O CAPS 3, então, é o CAPS de funcionamento 24 horas, tá? Dentro da RAPS. Ele é voltado ao atendimento integral de pessoas, né, com essas necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas, um público adulto. A gente funciona lá, assim, de 8 da manhã às 10 da noite, com acolhimento a demandas espontâneas ou agendamentos, com funcionamento integral, oficinas terapêuticas, com todo um atendimento de equipe multiprofissional, né?
atendimento de psicoterapia com psicólogos, assistentes sociais, médicos, equipe de enfermagem. E o sistema 24 horas, né, que nós temos lá 8 leitos para permanência 24 horas, funciona então num plantão com a equipe de enfermagem, geralmente composta por um enfermeiro, coordenador dessa equipe, auxiliares e técnicos de enfermagem. Um plantão de 7 da noite às 7 da manhã. Então a gente tem aí esse serviço funcionando aí 24 horas no atendimento a esse público. Como que a gente acessa o CAPS hoje? Como é que é o nosso acesso, os nossos encaminhamentos? Nós temos 30 unidades básicas de saúde no município de Vitória, né? As unidades encaminham diretamente, através do trabalho com as equipes de saúde da família, faz o encaminhamento para o CAPS, quando detectam ali na comunidade, no território, situações que precisam desse acompanhamento mais específico, de uma atenção mais específica. E esse acompanhamento com as unidades de saúde é feito um acompanhamento não só numa relação de encaminhamento, mas há uma relação de compartilhamento dos casos e monitoramento e construção de projetos terapêuticos junto com as equipes da atenção básica, através da metodologia do matriciamento. Então, nós temos todo o mapeamento das regiões de saúde da cidade de Vitória. Essas regiões de saúde são acompanhadas por duplas de profissionais do CAPS que matriciam ali aquelas unidades de saúde daquela região de saúde. Tá? Na discussão, acompanhamento dos casos e condução desses casos, né, junto com a atenção básica. Então, o que eu quero frisar, colocar aqui para vocês, é que um caso que ele é encaminhado da atenção básica para o CAPS, geralmente ele precisa e é necessário, é muito importante que ele seja acompanhado, compartilhado com essas duas equipes. Porque existem necessidades que estão mais próximas à unidade de saúde e existem necessidades que são tratadas dentro do CAPS. Então, essas equipes, elas se intercomunicam, tá? Numa agenda, um calendário, né, feito por elas, de encontros aí mensais. Um outro serviço demandante do CAPS Alquidrogas é as duas equipes de consultório na rua. O município de Vitória tem 2 equipes de consultório na rua que funcionam manhã e noite, finais de semana e feriados. Uma equipe fica no centro, está lotada dentro da unidade de saúde do centro, né, chama OS Vitória, e outra equipe fica lotada na unidade de saúde de Andorinhas. Essas equipes revezam também em plantões, né, porque atuam também durante o dia e à noite e nos finais de semana. Essas equipes, no seu trabalho nas ruas da cidade, elas demandam também essa atenção dos casos junto ao CAPS-AD. E também são equipes que elas atuam com a equipe do CAPS, elas não fazem especificamente um encaminhamento, elas atuam na entrada dessa pessoa demandante do serviço, desse paciente, ao serviço e no acompanhamento e monitoramento desse caso. Então, também é feito um estudo de caso, um projeto terapêutico compartilhado com as equipes do consultório na rua. São nossos grandes parceiros na atualidade. A equipe da abordagem de rua, abordagem social, né, chamada CEAS, que é um serviço especializado de abordagem social, é um serviço da assistência social. Então, aqui a gente também tem um braço na integralidade das ações em saúde. A gente também tem uma atuação de forma integral e intersetorial com a assistência social do município através das equipes de abordagem, que são equipes também que no seu trabalho de abordagem de rua demandam a assistência ao CAPS no trato com a dependência química. E equipes que também fazem estudos de caso compartilhado e monitoramento e acompanhamento desses casos com a gente, né? Então, o nosso serviço ele não se restringe apenas à rede SUS. A gente pode perceber que atualmente a gente não consegue, né? Acho que a clínica do álcool e outras drogas, né? A clínica da dependência química, ela não se restringe aos recursos existentes na rede SUS, existentes na área da saúde, porque elas são casos complexos, são casos de uma complexidade muito grande, né? Então, são casos que demandam as ações intersetoriais. Então, aí está um desafio lançado aí às pessoas que atuam na área da dependência química e que atuam nos estudos, a atuação intersetorial. Hoje nós temos uma parceria muito grande com os programas de habitação do município,
e a rede do SUAS, né? A rede da assistência social. Como que é o nosso fluxo, né, de atendimento lá no CAPS-AD? Então, nós temos essa demanda, acolhimento, essa demanda espontânea, né, que funciona das 7 da manhã às 10 da noite. Pode ser também agendado. Pode ser um atendimento agendado. Existem alguns casos, né, que precisa desse agendamento prévio, que é melhor que se trabalhe dessa forma, né, a pessoa se sente mais segura. Esse acolhimento é feito por um membro da equipe do CAPS-AD, e a partir desse acolhimento vai se tomar as providências necessárias à necessidade daquele caso. Geralmente, essas providências tomadas imediatamente ao acolhimento, tá? E acontece a condução desse caso através dos recursos que existem dentro do CAPS. Por exemplo, os grupos de acompanhamento, uma consulta médica, um momento com um psicólogo, um atendimento do serviço social, ou seja a necessidade inicial emergente do caso, esse caso vai ser conduzido dentro do CAPS. O que é importante a gente observar é que, geralmente, esses casos demandam um acompanhamento no modalidade atenção diária, né? Ou seja, o caso que vai estar indo diariamente ao CAPS, vai ser feito um projeto terapêutico e ele vai estar sendo acompanhado diariamente ali com os recursos do CAPS. E esse caso pode demandar uma permanência que a gente chama mais intensiva, que é a permanência 24 horas. Né? Ou seja, uma equipe, a equipe que acompanha o caso, o profissional de referência no caso, né, que vai estar acompanhando essa pessoa. Se ele demandar um acolhimento mais intensivo, vai ser convocada uma equipe composta por um enfermeiro, um médico, ou um profissional de referência, ou um assistente social, e vai fazer a avaliação desse caso para essa permanência 24 horas. Então, a permanência 24 horas ela é parte desse projeto terapêutico singular. Ela é uma extensão, ela é um a mais. É como se fosse uma necessidade a mais que esse caso precisa naquele momento, para conter uma situação grave, uma crise, ou a proposta mesmo da desintoxicação. A gente sabe que as indicações para essa permanência 24 horas são várias, né? É estudado caso a caso. Okay? O usuário do CAPS-AD, todo o tratamento no CAPS-AD é importante a gente frisar que ele é um tratamento voluntário. Então, a pessoa ela pode se desligar do seu tratamento no momento em que ela achar necessário ou conveniente. Não há um tratamento compulsório no serviço CAPS. Tá? Eu trouxe aqui alguns marcos legais para a gente estar pensando, né, que é importante no que se diz respeito a esse serviço na cidade de Vitória. Ele é um serviço que o primeiro plano de saúde mental elaborado pelo município foi em 89. Em 92, a gente tem ali a implantação desse CAPS-AD, né, que na época não teve o nome de CAPS-AD porque não tinha legislação ainda. Né, então, ele foi implantado como CPTT. Então, ele é do início da década de 90, os CAPS do município. Né, em 95, teve o CAPS da Ilha, que é um CAPS voltado ao transtorno mental grave. E as nossas legislações da área de saúde mental, por exemplo, a Lei 10.216 de 2011, né? E a gente vai ver que as legislações aqui, outras, por exemplo, a política do Ministério da Saúde voltada à atenção integral ao álcool e outras drogas de 2014, depois eu tenho em 2006 o CISNAD. Então, eu tenho o município de Vitória, eu vou voltar aqui um pouquinho, esse slide, o município de Vitória, ele tem, no início da década de 90, ele sai na dianteira com a proposta do trabalho e tratamento dessas pessoas que são acometidas pela questão da dependência química, né? E antes mesmo dessa legislação chegar para regulamentar esse serviço dentro da política de saúde mental macro, né? Dentro da macropolítica. E com isso, né, mais tarde, a partir de 2010, 2011, chegam os maiores os estudos, financiamento, isso vem um pouco mais tarde, né? Em 2009, a gente tem o plano de emergencial de ampliação, né, ao tratamento.
A gente tem o 2010, o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack. 2011, que a gente tem a instituição da RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, onde o CAPS, álcool e droga, faz parte da RAPS, assim como as comunidades terapêuticas, tá? É importante a gente pensar no desenho da RAPS, que a gente traz tanto o trabalho de um CAPS, quanto também o trabalho e a importância, para alguns casos, de uma internação prolongada, ok? A gente tem aqui em 2012 o município de Vitória fazendo adesão ao Plano CRAC. Eu acho que eu corri muito aqui com o meu slide. Espera aí um pouquinho. Melhor usar aqui, né? No que diz respeito, né, à rede de atenção psicossocial, nós estamos vendo aqui, né, que nós temos alguns marcos importantes, né, dentro da rede de atenção psicossocial, né, a própria implantação da RAPS, o Plano CRAC em 2013, né, a adesão do município. Aqui, então, a gente pode perceber que as políticas públicas integradas, né, elas começam, então, a ter entender essa importância, e a própria demanda que chega aos serviços, né, chegam com uma complexidade tal que começa a lançar esse desafio, onde a saúde, a segurança pública e a assistência social, a educação, ou seja, o próprio Plano CRAC traz vários eixos, traz alguns eixos de cuidado, né, de abordagem e cuidado ao enfrentamento à dependência química. Então, a gente percebe que essas políticas públicas, de maneira integrada, e a atuação intersetorial dos serviços e dos recursos, é um norte aí para a gente que lida, né, diariamente com a dependência química, mas eu penso também que a questão, no que diz respeito ao transtorno mental grave, é um direcionamento, né? Porque a gente entende que o caso, né, que chega para a gente no cotidiano de um CAPS, ele tem diferentes níveis de comprometimento, ele apresenta diferentes necessidades, e a gente precisa ali lançar mão desses recursos, como essa proposta de cuidado, esses recursos que vão compor esse PTS, para que esse caso possa, vamos dizer assim, que ele possa ser conduzido da melhor maneira, né? Ou seja, para que esse caso que a gente possa efetivamente exercer uma clínica mais ampla no cuidado com esse caso. Aqui eu coloquei até em destaque, né, que em 2012 nós temos aí essa portaria que vai redefinir os CAPs AD para CAP, ou seja, que vai redefinir esse CAPs AD3, né? Ou seja, um CAPS que vai funcionar 24 horas, que tem esse acolhimento estendido, que nós sabemos que é uma população que demanda em diferentes horários, principalmente no turno da noite, tá? E um serviço importante aqui, que são as unidades de acolhimento, né? As UAS, em 2012, instituída em 2012, né? Portaria 121, que são unidades de acolhimento, são residências, unidades, né, de acolhimento transitório, que é onde essas pessoas, esses casos existentes no CAPS, que demandam esse acolhimento transitório numa residência, aonde a partir dali possa ser trabalhado o projeto terapêutico com outros recursos, né, recursos intersetoriais, e esse caso possa ter uma protetividade social também, dependendo da situação que acomete essa pessoa. Tá? Geralmente quem faz quem faz a indicação desses casos, o acompanhamento do projeto terapêutico para as UAS é o CAPS, nessa equipe do CAPS, porque é uma equipe composta por um número maior de profissionais, uma equipe, né, multiprofissional, uma equipe que vem acompanhando os casos ali no cotidiano e que percebe que num determinado momento essa pessoa tem algumas restrições de ficar ou no seu bairro ou na sua família e precisa ser acolhida nessas unidades de acolhimento transitório. As conferências de saúde, né, as conferências nacionais de saúde, eu coloco aqui também como um marco importante na construção dessas políticas e nas propostas no trato com a questão dos usuários de álcool e outras drogas. Principalmente a terceira conferência, né, de dezembro de 2001, que vão falar da necessidade de se elaborar estratégias e propostas para consolidar um modelo de atenção,
né, aos usuários de álcool e outras drogas e garantir o atendimento do SUS. E aí a gente precisa pensar que aqui eles estão focando na questão multifatorial, ou seja, na complexidade da questão apresentada da problemática do uso de álcool e outras drogas. Então, a leitura aí desse consolidado da terceira conferência é muito importante porque ela vai estar fazendo apontamentos ali para consolidar e até para ampliar a nossa visão da política de álcool e outras drogas. No período de 2007 a 2010, então, de forma resumida, eu coloquei que foi um período marcado pela expansão e ampliação do acesso aos dispositivos para os usuários de álcool e drogas. Né, esses novos dispositivos, então, que vieram a compor a RAPS, eles vêm fortalecer o acesso à rede, ampliar o acesso e responder a essas novas demandas. Né? Principalmente, por exemplo, os consultórios na rua, que são dispositivos importantes na rede de saúde, né? Na rede da saúde como um todo. Em 2007, eu coloquei aqui um marco importante, que a política de matriciamento no município de Vitória. O matriciamento é uma estratégia imprescindível, de extrema importância no trato dos casos, do acompanhamento desses casos, né, do projeto terapêutico dos casos de um CAPS-AD. No município de Vitória, a gente percebe que houve uma implantação de uma política em 2007 e essa política, até hoje, ela vem crescendo, se ampliando, se modificando também para atender essa nova realidade. Hoje, atualmente, o matriciamento é feito através dos CAPs. O decreto 7508 de 2011 também ele é um marco importante, não só na atenção psicossocial, né? A gente entende como um marco importante na revisão aí, das legislações do SUS, mas ele institui aqui a rede de atenção psicossocial como porta de entrada, tá? Ou seja, institui a RAPS como porta dentro da região de saúde, né? Ele vai falar da região de saúde e dentro das regiões de saúde ele vai colocar a rede de atenção psicossocial como porta de entrada. Esse é um mapa que aparece aqui, não apareceu aí não? É uma figura? Apareceu? É um mapa na divisão de regiões de saúde do município de Vitória. É a região de abrangência do CAPS-AD do município, são todas as regiões. Então, ele atende, como ele é um CAPS álcool e droga adulto, ele atende todas as regiões de Vitória, todo o município, né? E cada região dessa, quando eu falei do matriciamento, eu disse para vocês que tem uma dupla ou um trio de matriciadores, que tem um calendário de encontro com essas equipes que atuam aí nas unidades de saúde. Né? Então, eu tenho unidade de saúde, por exemplo, aqui na região do centro. Eu tenho duplas ou trios que vão mensalmente acompanhar os casos, tá, que são atendidos no CAPS e nas unidades de saúde da região centro. E casos ainda que não chegaram ao serviço, mas que estão sendo trabalhados pelas equipes, tanto do consultório quanto da abordagem e do CAPS, para que cheguem até o serviço. Porque muitas vezes a gente sabe que essa chegada e adesão ao tratamento não se dá de uma forma simples, não é algo tão mágico assim, ele demanda muito tempo, né? As equipes de consultório falam que elas trabalham meses em cima de um caso para que o caso tenha uma adesão ao serviço e que essa adesão se efetive, né? E a gente busca trabalhar também não só na adesão, mas também na efetividade, né, desse caso. A RAPS, né, a Rede de Atenção Psicossocial, na portaria 3088 de 2011, ela vai estar falando, instituindo as redes de atenção à saúde e falando da rede de saúde mental que eu destaquei aqui. Uma rede integrada, articulada, efetiva nos diferentes pontos de atenção, destinada a atender as pessoas com sofrimento ou demandas decorrentes dos transtornos mentais ou consumo de álcool, crack e outras drogas. Ou seja, dando ênfase aos serviços de base comunitária. É importante a gente frisar aqui das 30 unidades de saúde que eu falei no município de Vitória, todas elas têm equipe de saúde mental. Então, ali a gente tem uma forma bem interessante de a gente monitorar, acompanhar os casos, caracterizando, né, por essa plasticidade, então, de acompanhar as necessidades dos usuários,
e dos seus familiares, voltados às necessidades regionais, porque a gente sabe que os casos acompanhados na região dos centros têm necessidades, demandas diferentes dos casos acompanhados na região continental, que é bem diferente das regiões, por exemplo, Maruípe, Bonfim, Consolação, são outras demandas, é uma outra realidade. Esse é um desenho da RAPS, né? Percebe no desenho que a gente tem aí, eu acho que eu estava até conversando com as professoras aqui, a coordenadora do Telesaúde, antes da nossa conferência, a importância talvez da gente criar um debate aqui, uma conferência sobre a política de redução de danos, porque dentro da própria RAPS a gente tem aqui formas diferentes de pensar a proposta de cuidado, né? Existem serviços que trabalham com a noção da redução de danos, como o CAPS, que é a política do Ministério da Saúde, né? E temos também serviços que trabalham com a questão da abstinência total. E o mesmo usuário, ele pode circular nos diferentes serviços, as famílias, etc. Então, acho que é um debate interessante para a gente ter entre profissionais dos serviços de saúde, até para clarear para a gente, né, como que a gente está entendendo a construção dessa política, dessa assistência. Principais contribuições de um CAPS AD3, né? Serviço de atenção diária, então eu funciono ali diariamente, podendo um funcionamento ser intensivo, semi-intensivo ou não intensivo. Eu também tenho atendimento voltado às pessoas que estão no mercado de trabalho, que já conseguiram ali fazer aderir ao tratamento, conseguir fazer uma passagem interessante pelo tratamento, está numa fase boa da vida, estão trabalhando, recuperando ali tendo uma proposta, né, recuperando os seus afazeres, e aí essas pessoas vão ao CAPS, por exemplo, um atendimento mensal ou quinzenal, apenas um atendimento mais ambulatorial, vão a um médico ou a uma psicoterapia, como eu tenho aquelas pessoas no início do tratamento que estão ali diariamente no CAPS sendo acompanhadas, visando isso, né? Visando a retomada ali do seu trabalho, da sua família, daquilo que cada pessoa ali coloca como meta, como proposta de vida. É um serviço que é responsável por organizar a demanda da rede, né? Por isso que o maxiamento está sendo feito a partir dos CAPs também, né? É uma estratégia que ajuda a você organizar essas demandas. É um serviço que regula a porta de entrada na rede, na RAPS, ou seja, ele recebe esses encaminhamentos da atenção básica, mas ele está regulando ali, junto com a atenção básica, ele é um regulador dessa porta de entrada, até para outros serviços. Supervisiona e capacita as equipes de saúde mental da atenção básica. Uma das estratégias é o matriciamento, mas eu acho que existem tantas outras que são colocadas diariamente no cotidiano de um CAPS, como estudos de caso e etc. O nosso fluxo de atendimento, né? A pessoa que chega pela primeira vez no CAPS faz um acolhimento. Esse acolhimento, geralmente, ele vai ser colocado a partir desse acolhimento, se tiver algumas necessidades emergenciais, né? Um médico, uma avaliação de serviço social, ou uma avaliação do psicólogo, ou uma consulta com a enfermagem, essa emergência vai ser conduzida e esse caso vai ser colocado em acompanhamento dentro do serviço. Nesse grupo de acompanhamento, ali vai ser começado a explicar o funcionamento do serviço, a proposta de cuidado dessa equipe, a proposta de um CAPS AD, e ali dentro desse grupo vai ser feita a construção do projeto terapêutico singular. Ou seja, como que essa pessoa essa pessoa entende que o serviço pode contribuir no cuidado a ela. Como é que esse CAPS pode me ajudar nesse momento que eu estou precisando. E óbvio que, né, esses grupos geralmente são feitos em duplas, e essas duplas de profissionais, né, que são psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, eles vão estar ali dando alguma orientação, né, algumas orientações que essa pessoa precisa. Geralmente, nesse acolhimento, se você observa que essa pessoa traz o acompanhamento de alguma família e que essa família também precisa de um suporte para esse momento de cuidado, a gente tem um grupo de família também e temos o acompanhamento pelo serviço social individual dessas famílias. Essa pessoa... Desculpa. Essa pessoa tanto pode ser atendida na modalidade de atenção diária,
né? Ou na atenção diária, ela pode ser atendida, ela pode demandar esse acolhimento de permanência 24 horas. Que ela permanece 24 horas, mas também continua sendo acordado, acompanhado na atenção diária. O serviço ele vai atender, os casos eles vão demandar atenção, assistência no serviço em frequências diferentes, né? Quando a gente fala assim, na modalidades diferentes, né? Pode ser intensivo, semi-intensivo e não intensivo, de acordo com essa portaria 130 de 2012. Ao acolhimento 24 horas, de acordo com a portaria, a gente vê que ele fica, ele fica limitado a 14 dias, tá? A gente sabe que no acompanhamento, nos estudos de caso, nos projetos terapêuticos, a gente vai estar avaliando não só a entrada, como a permanência desses dias e a alta desse paciente nesse acolhimento 24 horas. Atualmente, aqui, ó, de 2013 a 2014, nós podemos contabilizar aí em torno de 589 usuários atendidos nessa modalidade, no acolhimento, né? 500 pacientes acolhidos nesse serviço. Acolhimentos novos, tá? Novos casos. Esse slide aí agora, ele vai falar um pouco da equipe do CAPES-AD 3. É uma equipe, vocês podem ver, bem robusta, bem composta, 56 pessoas que atuam aí em diferentes turnos de trabalho, para que a gente possa conseguir funcionar aí plenamente 24 horas nessa assistência. As características de um acolhimento 24 horas. É um serviço de hospitalidade noturna, ou seja, é uma ampliação do PTS. Ele que passa ali o dia, ele vai precisar passar a noite. Eu tenho ali no CAPES 8 leitos, 5 masculinos e 3 femininos, tá? Aqui eu coloquei para vocês mais ou menos um número de pessoas acolhidas, né? Até abril desse ano a gente tinha acolhido em torno de 38 pessoas, né? A gente sabe que essa demanda tem aumentado. O que identifica a necessidade de permanência noturna? Uma avaliação específica, né, do técnico que acompanha aquele caso e vai chamar 3 pessoas da equipe multidisciplinar, que é o médico, assistente social e enfermeiro, para estar fazendo a avaliação para essa extensão da hospitalidade. Aí a gente pode perguntar, Nelise, por que um médico ou um enfermeiro na equipe? Por que compôs a equipe dessa maneira? Né? A gente sabe que os casos de álcool e drogas, né, de usuário de múltiplas drogas, a gente tem muitas questões clínicas, né, que acompanham o caso. Então, são casos que para a gente acolher ali intensivamente, a gente precisa fazer uma avaliação clínica, médica, psiquiátrica, uma avaliação de enfermagem bem criteriosa, né, para a gente avaliar ali a condição clínica e a comorbidade que o caso traz, tá? Para a gente não correr riscos, não gerar riscos a essa pessoa que está ali. A gente sabe que nós vamos estar intervindo em situações, nesse acolhimento estendido, que são situações que estão em crise. Não são situações naturais, normais de um CAP, são situações críticas. E geralmente elas demandam esse olhar médico da enfermagem e o assistente social para estar avaliando essas demandas que a gente chama, né, das demandas psicossociais do caso, que são muitas, tá? Essa regulação, essa organização, então, desse leito, eu tenho essa equipe mínima funcionando, eu tenho uma composição para manhã, uma tarde, uma noite, que vai estar atuando aí nessa avaliação desses casos. Esses casos, a partir do momento que eles estendem a sua permanência no CAPES, ele vai estar sendo acompanhado, não só por essa equipe mínima, mas por toda a equipe do serviço. Né? É um caso onde toda a equipe se responsabiliza, mas a gente ressalta a importância também da gente organizar ali dentro de um cotidiano de um CAPES a figura do técnico de referência, né? Aquela figura que o paciente vai criando uma referência com essa pessoa, uma referência de cuidado, uma referência afetiva, e no trabalho, e no tratamento, e no cuidado desse caso, essa pessoa é uma pessoa de grande importância nas ações e nas pactuações, não só com o paciente, com a família, mas é uma pessoa, vamos dizer assim, é uma pessoa de muita confiança nesse processo de cuidado. Né? Quais são os critérios, né? A gente pode estar pensando, então, quais são os critérios que levam a pessoa a ter essa hospitalidade estendida?
O objetivo, um dos objetivos que a gente tem é o objetivo da desintoxicação no trato com a dependência química, avaliando a comorbidade. Eu não posso ter uma comorbidade grave no CAPS-AD porque eu não tenho instrumentos, recursos materiais, nem humanos para lidar com comorbidade grave. Tá? A gente entende que a gente é um serviço que está na média complexidade, mas nós não temos os recursos que um PA, um pronto-socorro tem. Então, muitas vezes a gente recorre a um PA, um pronto-socorro, para estabilizar um quadro clínico para ele voltar para o acolhimento no CAPS-AD. Isso tudo em decorrência das abstinências ou das questões clínicas que o caso traz. Por exemplo, diabetes, hipertensão, são questões clínicas muito frequentes. Síndrome de abstinência leve ou moderada, e a vulnerabilidade psicossocial. Aqui a gente já enxerga, por exemplo, a importância, a relevância do assistente social lá naquela equipe, né? São casos que apresentam a vulnerabilidade psicossocial grande e que demandam aí essa assistência, até como prevenção de recaídas. Por exemplo, um caso que a gente está trabalhando há bastante tempo e que essa pessoa está lutando para não recair e que acontece um evento na vida que a gente vê que leva a recaída, a gente convida a pessoa a estender essa permanência no 24 horas. Aqui a gente vai estar, vamos estar conversando um pouco então sobre algumas considerações que a gente precisa fazer, por exemplo, atenção à saúde ao usuário de álcool e outras drogas, né? É importante a gente não ter a abstinência como único objetivo, até porque a abstinência, para ela ser alcançada, ela demanda um processo e um projeto de cuidado e um projeto de vida para aquela pessoa que demanda tempo, né? E aí, então, a partir do momento que essa pessoa entra num CAPS-AD, a abstinência, ela não é colocada imediatamente, até porque senão a grande maioria das pessoas não entrava, tá? Então, ela é tratada ao longo como um processo de cuidado, como uma possibilidade, sim. É algo que a gente vislumbra, que a gente considera, que a gente acha interessantíssimo para alguns casos, só que isso não é colocado como o único objetivo a ser alcançado, tá? Porque o projeto terapêutico é importante a gente considerar que ele é construído junto com a pessoa. E a construção do projeto terapêutico que está colocado ali é o que a pessoa tem condições de cumprir naquele momento da vida. Então, não adianta eu colocar algo para alguém cumprir neste momento da vida dela que ela não vai conseguir. É como se eu estivesse dando um atestado, um atestado de fracasso, como se eu estivesse já colocando de antemão que não é possível, né? É importante a gente também entender que as práticas de saúde, elas devem considerar a diversidade das pessoas, a singularidade dos casos, entender que o sujeito é um protagonista no processo de cuidado, ou seja, não colocar o sujeito no lugar de assujeitado ou no lugar de incapaz ou mesmo infantilizá-lo, tá? Ele precisa, a história que ele traz, as colocações acerca da vida são consideradas o tempo todo e são corresponsabilizadas, tá? Então, isso a cada momento da intervenção, das crises, a análise dos riscos, tá? Elas precisam ser tratadas com essa pessoa e de forma muito clara. Aqui eu coloco para a gente pensar um pouco, então, nas redes de serviço de saúde, que a gente deve, pensar como que as ações devem ser norteadas, então, pela lógica ampliada, da clínica ampliada, e pela proposta da política de redução de danos, né? Integrada sempre ao território, aos recursos da comunidade, a estratégia de saúde da família, né? Possibilitando a gente tratar, então, cada caso de acordo com a sua necessidade, com a sua demanda. Esse é um fluxo de atendimento do CAPS para casos que demandam essa permanência noturna. Eu mostrei anterior aquele fluxo de atendimento mais amplo, e esse é um fluxo só para o que demanda a permanência noturna. Observa aqui que que a gente trabalha da seguinte maneira: um tratamento de dependência com abstinência leve ou moderada, sem comorbidade grave. Se houver uma comorbidade grave, o que vai acontecer? Eu preciso encaminhá-lo para um PA, ou um pronto-socorro, ou um hospital geral, que faça uma intervenção de alta complexidade, ou uma intervenção no âmbito do PA, naquela necessidade de saúde, tratando daquilo ali para que ele possa voltar para o trabalho no CAPS-AD.
Aqui eu trago algumas imagens do serviço, a parte interna, né, do serviço. Aqui eu trago algumas imagens do movimento 18 de maio desse ano, da luta antimanicomial, na praia de Camburi. As exposições... aqui é a exposição de uma oficina terapêutica que a gente tem lá, uma oficina de geração de renda. Nós temos algumas oficinas, né? Mas eu coloquei essa aqui específica para falar da importância do papel do trabalho, da geração trabalho e renda como projeto, como parte do projeto terapêutico, como parte do cuidado do usuário de álcool e outras drogas. A gente sabe que o trabalho ele é um elemento extremamente importante, significativo, extremamente relevante à construção da subjetividade do sujeito, né? Então a gente sabe que a questão da geração do trabalho e renda, ou o resgate daquela profissão que eu tive, que eu perdi, ou que eu fui perdendo ao longo da vida por esses N problemas. Então, a retomada dessa minha profissão antiga, ou aprendizado de uma nova profissão, eu vou estar trabalhando com autocuidado, com autoestima, eu vou estar trabalhando com essa possibilidade de retorno ao novo projeto de vida. É uma oficina muito frequentada, que todos gostam muito. E a gente sabe que é importante também a nossa parceria com outros recursos que nós temos, né, na prefeitura, ou no estado, que vão trabalhar também a questão de cursos. Por exemplo, muitos dos nossos usuários são inscritos no curso dos cursos Pronatec, ou demais cursos profissionalizantes, para que a gente comece ali a resgatar essa história profissional, né, que muitas vezes, em maioria dos casos, ela está um pouco perdida ou desacreditada, até pela própria pessoa e pela família. Aqui é um grupo um grupo que esse grupo surge dentro da oficina de cidadania, né, é um grupo de música. Esse grupo é um grupo bem articulado com o CAPES AD do município de Serra. A gente está vendo aqui profissionais que são profissionais do CAPES AD de Vitória, mas tem profissionais do CAPES AD de Serra também. Geralmente esses dois grupos eles se juntam para festas, né? Um participa das festas do outro, há uma integração muito boa entre esses dois serviços, né? Atualmente a integração desses serviços que trabalham a questão da dependência química na cidade de Vitória, esses serviços uma vez por mês se reúnem no Fórum Metropolitano sobre álcool e outras drogas, na UFES. Tá? Esse fórum ele agrega serviços, diferentes serviços que trabalham e vão estar pensando a política, a construção da política, dos serviços, das propostas de assistência desses serviços álcool e drogas existentes no Estado. Tá? Então a gente vê ali profissionais, estudantes, pesquisadores que atuam nesses serviços ou que pensam propostas nessa área. Aqui a gente coloca alguns desafios, né? Que a gente precisa pensar, que a gente precisa de uma retaguarda de leitos em hospitais, né? Para acolhimento a situações de demanda, uma internação mais prolongada. Uma discussão ampliada, que até é uma discussão proposta pelo fórum, que é a discussão sobre a judicialização das ações em saúde. A gente precisa estar mais próximo ao judiciário, discutindo as internações compulsórias, discutindo a judicialização mesmo, o trato com aproximação com o judiciário, discussão mais aproximada dos casos. Né, há uns 2 meses a gente teve uma reunião com a Defensoria Pública, esclarecendo a forma de cuidado, a forma de assistência, e foi muito produtiva, né? E a gente entende que a gente precisa cada vez mais estreitar esses canais de comunicação com o judiciário. Ampliação das ações intersetoriais, né? A construção desses PTS integrados, um PTS que não mais seja um PTS que ele funcione para dentro de um CAPES, mas é um PTS que ele tem uma força para fora, um PTS que se impulsiona para a rede, se articule com o SUS, com SUAS, com a habitação, com a geração de trabalho e renda. Tá? E aí eu acho que eu encerro por aqui e fico aí aberta aos questionamentos, às colocações, ao bate-papo. Agradeço a todos vocês. Obrigada, Annelise. Nossa, muito rica essa apresentação,
muito instrutiva. E quem tiver questionamentos, dúvidas, elas podem ser feitas agora, neste momento, agora, que elas serão através do chat. Vocês podem digitar as questões e perguntas, e a nossa palestrante, a Annelise, vai nos responder. Deu um tempo? Bom, nós vamos então, alguém digitando, nós vamos então encerrando por aqui, e agradecemos muito a presença de todos, colocamos nos à disposição para sugestões e de mais assuntos que queiram nas próximas palestras. Colocamos à disposição do Telesaúde Espírito Santo para as outras webconferências e também para as teleconsultorias. Muito obrigada. Quer falar? Eu agradeço, então, a todos aqui, a todos os participantes, ao Telesaúde Espírito Santo, às professoras aqui, em nome de toda a equipe do CAPES, e me coloco à disposição a visitas técnicas, a outras conversas